Boa noite. Mais uma vez estamos no programa Gente com História e hoje Gente com História tem mais histórias para contar, como é costume. A história de hoje leva-nos até Sesimbra ao encontro da doutora Alexandra Fernandes, médica de clínica geral, médica familiar, que com a sua simplicidade e mobilidade aceitou o meu convite. Eu quero saudá-la, boa noite, doutora Alexandra, e agradecer-lhe Boa noite. estar aqui e, ao mesmo tempo, pedir para que nos diga quem é a doutora Alexandra. Bem, eu chamo-me Alexandra Fernandes, tenho 57 anos, sou casada, tenho 3 filhos, tenho 3 netos também já, sou médica já há 34 anos, sou médica de família há 27 anos e tenho trabalhado quase toda a minha vida como médica de família, sempre no mesmo centro de saúde, que é a Unidade de Saúde Familiar de Fernão Ferro, que fica no extremo sul do concelho do Seixal, na margem sul do Tejo. Entretanto, em janeiro deste ano, combinei com os meus colegas da minha unidade e propus ao diretor do meu agrupamento de centros de saúde mudar completamente de vida, sair da unidade onde sempre trabalhei e da lista de utentes que já acompanho há 25 anos para fazer uma coisa completamente nova, que é aquilo de que venho falar hoje. Que é, diga, Sim. Que é a Via Verde Saúde, Concelho do Seixal. Via Verde Saúde, Conselho do Seixal, é ainda muito recente, mas que eu julgo saber que também é um projeto muito aliciante e ao qual a doutora Alexandra abraça com toda a sua energia. Disse-me um bocado que tinha 57 anos, tem 57 anos, pronto, tem 58, eu sou mais um. Somos da mesma geração e ao longo destes anos todos a saúde em Portugal tem evoluído, tem sofrido alterações. Só que este projeto, eu acho que pode fazer um projeto, porque é um projeto que se trata, não é? Via Verde Saúde, dá a ideia, quando fala em Via Verde, uma pessoa pode andar, porque é tudo livre, anda-se à vontade. Este projeto de Via Verde de Saúde também assim, é entrar, andar, ser atendido, ser acolhido. Exatamente, no fundo este projeto surge porque no sul, mais propriamente em Lisboa e Vale do Tejo, muito mais do que no norte, há um drama nacional muito grave da existência de uma série de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, em que no total nacional chega a 1 milhão de pessoas, de cidadãos, que não têm médico nem enfermeiro de família e que, portanto, estão numa situação muito diferente e muito desigual em relação aos outros cidadãos que podem contar com um médico e com um enfermeiro de família. E no agrupamento de centros de saúde onde eu trabalho, há várias dezenas de milhares de cidadãos nesta circunstância que, sem terem feito mal a ninguém, sem haver nenhuma razão para isso, apenas por azar, não lhes é atribuído, porque não existe, médico de família. E de facto, eu trabalhando desde sempre numa unidade onde todos os utentes têm médico de família e onde temos alguns requintes de boa qualidade de atendimento, quando contacto com outras pessoas que não têm nada disso e que, portanto, muitas vezes não conseguem cuidados médicos, quando conseguem, são cuidados de bastante má qualidade, porque são prestados por médicos não diferenciados, não especializados. Portanto, isto para dizer, os médicos de família são, já desde há muitos anos, são especialistas, são pessoas que tiveram um treino próprio para fazer esta função. Temos uma especialidade que dura
4 anos. Portanto, depois do curso, temos ainda o ano comum, que é um internato geral para todas as especialidades, e a seguir a isso, mais 4 anos de especialização em medicina familiar. Ora, estes utentes que não têm médico de família, quando muito, têm alguns cuidados prestados por médicos contratados que não têm este tipo de formação específica e, nesse sentido, não prestam a estas pessoas os cuidados a que eles têm direito e em igualdade com os outros utentes que têm médico e enfermeiro de família. E, portanto, perante isto, e chegando agora a uma fase da minha vida em que percebo que terei mais 10 anos de trabalho até à reforma, e sendo que vim para a medicina familiar para tentar melhorar a justiça no acesso a este bem tão precioso que é a saúde, achei que se calhar estava na altura de dar um passo para tentar arranjar uma forma criativa de minorar, pelo menos minorar, durante o tempo em que minorar o impacto de não se ter médico de família. Portanto, nós percebemos aqui na região sul que vai demorar bastante tempo até que todas as pessoas tenham médico de família. É uma questão demográfica, tem a ver com uma série de médicos que são um bocadinho mais velhos do que o Américo e do que eu, que têm mais 5 anos que nós, que se estão todos a reformar agora, que entraram todos ao mesmo tempo, naquela fase do 25 de Abril, e foi uma altura em que se formaram vários milhares de médicos, entraram para a carreira de medicina familiar e agora em bloco vão se reformar. Em maior número nestes anos do que a capacidade que há de formar novos especialistas. E, portanto, esta situação de não haver médicos de família para todos aqui na região do Sul vai manter-se durante alguns anos. Mas é característica aí só da zona do Sul? Ou é um pouco... No Norte, a RS Norte e a região Norte e a região Centro conseguiram resolver este problema. Têm, de alguma maneira, até um excedente de médicos de família atual que vai permitir que, com a reforma dos outros, eles sejam substituídos. Na região de Lisboa e Val do Tejo e na região do Algarve, por várias razões, e muito também por mau planeamento, porque não foram feitos os mesmos, não foram tidos as mesmas precauções que no Norte e no Centro, há este problema de uma maneira dramática, sendo que o 1 milhão de portugueses que não têm médico de família está praticamente todo em Lisboa e Val do Tejo e no Algarve. Mas isto para dizer que é uma realidade que temos, estas pessoas têm direito a ser bem tratadas, têm direito a ter médico de família, mas não o tendo, pelo menos, vamos tentar que tenham os melhores cuidados possíveis. E nesse sentido, temos que fazer uma coisa que é fazer omeletes sem ovos, que é conseguir prestar cuidados de qualidade a estas pessoas, feitos por especialistas em medicina familiar, quando não há especialistas em medicina familiar. E aí é que é a graça deste projeto. Vós formais uma equipa. Exatamente. Este projeto, no fundo, aproveita tudo o que possa haver no nosso agrupamento de centros. Portanto, dizer que eu trabalho no agrupamento de centros de saúde de Almada e Seixal. É um agrupamento de centros de saúde que serve 2 concelhos e o nosso projeto, Via Verde Saúde, Concelho do Seixal, serve os utentes que não têm médico de família do Concelho do Seixal, que serão na ordem de 37.000. Portanto, neste momento estamos a servir 18.500 e muito em breve, já no mês de abril, vamos acrescentar a freguesia que falta, que é a freguesia de Corroios, e ficaremos com cerca de 37.000 utentes, utilizadores a quem vamos servir. E qual em Almada. Qual é a razão de Corroios agora não estar coberta? Corroios não entrou logo, porque quando começámos, o nosso diretor aconselhou a que não começássemos logo com a dimensão gigantesca final, claro, e que tentássemos primeiro perceber numa escala menor se o modelo resultava. O modelo tem resultado dentro do possível e, portanto,
terá chegado à altura de passar para a fase seguinte, se bem que me faz muito medo, porque continuamos sempre com muito poucos ovos, portanto são omeletes com muito poucos ovos. Mas para explicar como é que conseguimos ovos para isto, por um lado, aproveitando todos os profissionais capazes de prestar cuidados de saúde especializados. Uns deles são os enfermeiros. Os enfermeiros especialistas, nomeadamente os enfermeiros especialistas em saúde infantil e especialistas em saúde materna e obstétrica, têm competência profissional para sozinhos acompanharem crianças, na vigilância de crianças, e acompanharem grávidas e senhoras que fazem planeamento familiar, com apoio pontual médico. Portanto, este trabalho que normalmente é feito por médicos de família, passa a ser totalmente feito, e até com melhor qualidade e proximidade, por enfermeiros especialistas. Portanto, só isso já estamos a prestar cuidados muito diferenciados, não gastando os magros recursos médicos. Depois, utilizamos o trabalho, o extraordinário, de jovens médicos de família em fase final de especialização, numa lógica win-win, que é uma lógica a ganhar para os dois lados, que, por um lado, é muito interessante para estes médicos o treino que podem ter ao acompanhar pessoas que estão, na maior parte das vezes, maltratadas, mal acompanhadas, ainda não diagnosticadas, e do ponto de vista médico e técnico e científico é uma ótima fonte de aprendizagem. Por um lado, portanto, é bom para o médico em especialização, por outro lado, é muito bom para o paciente que está a ter cuidados de uma pessoa que está muito atualizada, cheia da energia própria da juventude, que os está verdadeiramente a ajudar e a apoiar. Portanto, estes também, portanto, médicos em fase final de especialização. Depois, médicos que acabaram de se especializar durante aquele período de meses que vai entre terminarem a especialidade e conseguirem a sua colocação definitiva. Neste período, que pode ir 3, 4, 5, 6 meses, os médicos estão a colaborar também com a mesma energia, a mesma atualização para estas pessoas. E depois também colegas meus, neste momento em que há tantos médicos que se reformam, há que poder contar também com esses médicos que se reformam. E, de facto, todos sabemos que nem sequer é bom para a saúde uma pessoa um dia trabalhar 40, 42, 45 horas por semana e na semana imediatamente a seguir trabalhar 0. Nem sequer é bom para a cabeça. E, portanto, há a possibilidade dos médicos que se reformam continuarem a colaborar com o Serviço Nacional de Saúde após a sua reforma, 10 horas por semana, 20 horas por semana, portanto, não ficando totalmente inativos do ponto de vista profissional. Era pena deitar fora tanta experiência, não é? E colaborando com a sua experiência. Portanto, este serviço também aglutina esses médicos. Olha, portanto, é como se fosse um retalho sim. de pessoas muito capazes, e o meu papel é um bocadinho de cozer a manta, cozer as várias peças e mantê-las unidas e coesas. Há uma coisa interessante nisto que está a dizer, é que não deu para contar, porque não estamos a falar de números, mas dá a ideia de que é uma equipa muito abrangente, muito larga. Como é que, e eu suponho que a doutora Alexandra é coordenadora, não é? Coordenadora geral, como é que consegue motivar e incentivar toda esta equipa para todos os dias estar no seu máximo, estar alegre, motivada para prestar estes cuidados à população tão desfavorecida? Olha, nós temos dois lemas, que é muito simples. Um lema é tratar bem as pessoas que se nos confiam, e só isso já dá muita alegria aos profissionais, porque as pessoas, quando vão para uma profissão de saúde, não vão propriamente sobretudo para uma profissão de saúde, nos cuidados de saúde primários, não vão com o objetivo de se tornarem milionários, nem vão com o objetivo de se tornarem muito conhecidos ou muito famosos. As pessoas vão mesmo com o objetivo de tratar e de cuidar bem das pessoas, e esse ato, o facto de tratarmos bem, de percebermos que a outra pessoa ficou bem tratada, dá uma grande alegria. Eu estive a trabalhar
até agora comigo, um destes jovens especialistas que terminou a especialidade naquele período antes de iniciar uma nova fase da sua carreira. E ele dizia assim, doutor Alexandre, que aqui todos os dias nos sentimos úteis, todos os dias sentimos que vale a pena termos feito esta especialidade, e se é verdade. Portanto, isso por si dá muito gosto. Portanto, um dos lemas é tratarmos bem os doentes. O outro lema é tratarmos bem uns aos outros. O que Portanto, é muito importante. nós cultivamos, eu cultivo, que as pessoas se sintam bem, que do que tiver ao nosso alcance e ao alcance do grupo, que as coisas sejam feitas também à medida do gosto e do conforto de cada uma das pessoas. Então, se uma pessoa lhe dá mais jeito por temperamento, começar mais tarde o trabalho e trabalhar até mais tarde, e a outra lhe dá mais jeito de começar logo às 8 da manhã, porque é que não havemos de organizar os horários nesse sentido? Se no total todas as pessoas cumprem o horário certo que terão que cumprir. Pronto, são situações deste género, como eu costumo dizer, nós não podemos pagar mais às pessoas. Há outros modelos em que as pessoas são pagas de acordo com a sua produtividade e com objetivos, como era na unidade onde eu estava. Na unidade onde eu estava, que é uma USF modelo B, uma unidade de saúde familiar modelo B, os profissionais são pagos de acordo com objetivos e ganham bastante mais do que ganham numa unidade normal, como é esta nossa Via Verde, Conselho de Seixão. E, portanto, eu não lhes posso pagar mais e o dinheiro daria muito jeito, mas tudo o resto que tem a ver com sentirem-se úteis, sentirem-se bem, serem bem tratados, termos bom ambiente, nesse aspecto tentamos Mas, que aconteça. uma coisa interessante é da maneira como a doutora Alexandra está a falar, e eu estou sempre a frisar isso porque é o que transparece, da ideia de que a mais-valia, além do ordenado que cada pessoa ofere, é o suplemento, é precisamente esse, é o sentir que esteve ao serviço de alguém que sem eles ficariam sem nada, digamos assim. Sim, é claramente isso. A pessoa sente uma grande utilidade dos seus atos e dos seus momentos, e isso dá uma alegria grande. Depois também temos outras estratégias que são básicas, mas que é a maneira como estão organizados os horários fazem com que todos paramos ao mesmo tempo do dia. Portanto, nós todos interrompemos entre a 1 e as 2, entre a 1 e 1h30 almoçamos, que é a nossa meia hora de almoço, E depois reúnem. e entre a 1h30 e as 2 temos uma reunião. Todos os dias, toda a equipa tem uma reunião. E a Temos reunião é para duas avaliar, reuniões. é para ajudar ou é Sim, para... não, nós temos de tudo. Temos 2 reuniões clínicas por semana em que as pessoas partilham conhecimento. Portanto, estamos sempre a aprender. Eu, pessoalmente, estou sempre a aprender. Aliás, Claro. com esta gente nova toda, já percebi como estou desatualizada, mas estou-me a atualizar. 2 reuniões, portanto, são para partilha de conhecimento. Depois, outra reunião é uma reunião de discussão de casos. Portanto, quando há um caso mais complicado, discute-se em equipa para chegar à melhor conclusão e para aprendermos também. Depois temos uma reunião de organização geral da equipa e outro dia temos uma reunião por grupos. Portanto, só médicos entre si, só enfermeiros entre si, para organizar coisas específicas do grupo profissional. Isso é É uma motivador. equipa... É muito interessante. É uma equipa em que, portanto, é uma equipa constituída por 4 tipos de grupos profissionais, médicos, enfermeiros, um grupo importantíssimo que são os assistentes técnicos, que são os secretários, e outro grupo muito importante, que são os assistentes operacionais, que são 2 senhoras concretas, Francisca e Justina, que o que fazem é cuidar do espaço e cuidar dos profissionais, que verdadeiramente nos cuidam, verificam se estamos bem, se alguém se esqueceu de alguma coisa, se é preciso aquecer alguma coisa, se é preciso fazer um chá, e que de facto fazem toda a diferença na harmonia de funcionamento. É interessante isto que você agora disse. Normalmente todos esquecem das pessoas como estas 2 senhoras que você mencionou, porque não são as pessoas que
que fazem parte da equipa médica, da equipa de enfermagem, são mais esquecidos. E você, no meio de tanta gente, foi logo delas. Quer dizer, dá a ideia de que realmente aqui a hierarquia não é uma hierarquia estática, vale o que vale, todos são não é nada, não é nada uma hierarquia estática. Estas senhoras fazem mesmo diferença. Pois. E outra coisa também muito interessante é as nossas assistentes técnicas, que são as secretárias, fazem uma coisa que não é habitual, e não percebo bem porquê, nos serviços públicos, nomeadamente nos centros de saúde, que é as nossas marcações de consulta são todas por via telefónica. Não há cá filas à porta do centro de saúde. As pessoas telefonam para este número, onde são atendidas por estes profissionais, e as suas consultas são marcadas. E isto torna logo muito mais digno o atendimento. Cá na nossa zona, provavelmente não acontece no norte, mas na nossa zona é hábito as pessoas irem às 5 da manhã, quando não têm à porta dos centros de saúde, para ver se conseguem apanhar uma vaga, e isso é uma coisa que eu acho que não é digna, que não dignifica o serviço, que não dignifica os nossos pacientes, e que nesse aspecto isso não acontece. Depois há outros problemas, há dificuldade de telefonar, porque há muitas pessoas a tentarem telefonar ao mesmo tempo, mas já não há aquelas idas de noite, ao frio, à chuva, para a porta dos centros de saúde. Sim, mas pelo menos são atendidas normalmente nas unidades de saúde familiar, liga-se e ninguém atende. Não, aqui não atendem porque, eu sei porque eu também pertenço a uma unidade, porque não faz parte da organização do trabalho, portanto, não há telefonistas e, portanto, para que seja atendido tem que haver um profissional cujo posto é ao atendimento telefónico. E aqui, desde o início que foi desenhado este projeto, foi desenhado para que o posto de atendimento telefónico é um posto tão importante como o posto de atendimento ao público. Mas nos e, outros portanto, centros, obrigatoriamente nos regulamentos tem que haver. Nas outras unidades de saúde familiar não existe esse posto por questões económicas, por questões logísticas, ou porque eu acho que é nunca... mesmo. Eu acho que é porque nunca pensaram nisso a sério. Sim. É porque nunca pensaram nisso a sério, mas eu o que pensei foi: vamos começar um serviço de novo, num sítio que era um sítio de novo, até um bocadinho longe de tudo o resto. Tivemos num sítio provisório, estamos ainda num sítio provisório, num contentor dentro de um gimnodesportivo camarário. Estamos num sítio novo, longe de tudo. Vamos tentar fazer assim, porque o que eu penso é, quando eu vou ao dentista, quando eu preciso de marcar o dentista, eu não vou para a porta do consultório do dentista de manhã para tirar uma senha para marcar o dentista. Eu, quando quero ir ao dentista, telefono para o dentista e marco consulta. Porquê é que não se há de fazer isto no Serviço Nacional de Saúde? E, portanto, é assim que fazemos, e de facto resulta completamente. O que acontece é que agora vamos ter, em vez de termos uma pessoa das 8 às 18 ao telefone, vamos ter que ter 3 pessoas das 8 às 18, que é para que as consultas sejam atendidas. E vamos ter na nossa próxima organização. Diga-me uma coisa, no meio de toda esta abrangência, porque são milhares de pessoas que vocês atendem, pessoas de várias origens, de vários países, todas as pessoas carenciadas socialmente, mas também elas oriundas de países lusófonos e não só. A tipologia do doente, a procura da pessoa que está doente é comum, as patologias são muito comuns, ou é uma variedade muito grande de patologias? Nós temos cerca de 2/3 das pessoas que nós tratamos têm a nacionalidade portuguesa, o que não quer dizer que não tenham origem, portanto, que as suas famílias não tenham origem, muitas vezes, em países africanos de língua oficial portuguesa, porque a zona que nós servimos, que é a zona do Seixal, do Concelho de Seixal, tem muitas pessoas originárias dos Palopes, mas, portanto, em nacionalidade portuguesa, temos 2/3 e muitos deles são famílias de organização cultural africana. O outro terço são pessoas que não têm nacionalidade portuguesa, e desses, mais de metade são brasileiros mesmo, são pessoas que vieram, que imigraram
emigraram do país, do Brasil para cá, e a outra metade são pessoas dos países de língua oficial portuguesa. 7% das pessoas que estão inscritas no nosso projeto, 7% são originários de 77 países diferentes. Portanto, depois há uma variedade muito grande. Desde o Afeganistão, o Nepal, a Índia, o Bangladesh. Portanto, são pessoas de muitos sítios, de muitos países diferentes. Eu diria que a pessoa típica é uma pessoa jovem, são pessoas novas, muito mais novos do que nas outras unidades de saúde, uma pessoa nova que fala português, que não é originário de Portugal, mesmo que já esteja nacionalizado. São pessoas normalmente que têm trabalhos, muitas vezes têm trabalhos físicos precários. Há muitas pessoas que são imigrantes, há várias pessoas em situação irregular. Aquela situação das pessoas que eu tinha na minha lista em Fernão Ferro, que era uma lista de portugueses já muito idosos, é muito diferente daqui. Eu aqui quase que não tenho pessoas idosas, portanto, ser idoso é relativamente uma raridade, talvez porque as pessoas que já são suficientemente idosas já conseguiram chegar a ter médico de família. Já estão há tanto tempo à espera que já o tiveram. Portanto, isto são aquelas pessoas que são mais novas, que ainda não chegaram a tempo de conseguir ter médico de família. Acredito que agora... Entretanto, e é um bocado a pergunta ficou assim meio a caminho, sendo originários de tantos pontos do mundo, de tantas culturas diferentes, acredito que também tenham com eles uma genética um bocadinho diferente da nossa, ou seja, vocês aí vão lidar com pessoas com doenças que muitas vezes não são comuns aos portugueses. Acontece frequentemente lidar com doenças que cá em Portugal não é muito frequente encontrar-se? Sim, acontece. Sim. Acontece. Para já acontece situações que as mesmas doenças terem manifestações diferentes, nomeadamente, por exemplo, doenças da pele, que têm um aspecto muito diferente numa pele clara ou numa pele escura, são mesmo diferentes. O diagnóstico é diferente e é um desafio. Depois há pessoas que vêm de países tropicais que têm mesmo doenças diferentes das nossas. São típicas lá. Por exemplo, no outro dia vimos uma radiografia de uma senhora que tinha feito uma radiografia por causa de uma dor na coluna lombar, mas depois na radiografia aparece assim como se fosse uma bola calcificada na zona da bexiga. Nós não sabíamos o que aquilo era, ninguém sabia o que aquilo era, mas uma médica mais experiente que tinha vivido em África disse, não, isso é xistosomíase, que é uma doença própria africana, um parasita que dá uma calcificação da parede da bexiga. Portanto, há doenças que são mesmo diferentes daquilo que estamos habituados cá em Portugal, e é também um desafio e também muito interessante do ponto de vista clínico. Isso acarreta uma outra realidade que se calhar era interessante também darmos essa perspectiva. Sendo uma população carenciada na sua generalidade e de várias origens, trazendo com eles uma carga genética diferente de que normalmente nós temos cá, temos medicação à altura dessas doenças que não existem cá, essas pessoas não tendo possibilidades económicas, como é que vão tendo acesso à medicação, como é que tudo isso se processa? O nosso país é um país, do ponto de vista legal, extremamente generoso em relação às pessoas em situações precárias, particularmente em relação às pessoas com o estatuto de refugiado. Não sei se sabe, mas pela nossa lei, as pessoas com estatuto de refugiado ou requerente de asilo, são aquelas pessoas que fogem da guerra, no caso, por exemplo, estas pessoas que vêm da Ucrânia, mas não só, as pessoas que vieram do Afeganistão, as pessoas que vieram da Síria, que são considerados que têm o estatuto de refugiado,
têm os medicamentos totalmente gratuitos. E têm os exames complementares de diagnóstico, têm totalmente gratuitos no nosso país. Quando há uma dificuldade grande na aquisição de medicamentos, também podemos pedir apoio da assistente social do centro de saúde, que também pode orientar. E também desenvolvemos, e estamos neste momento a tratar de uma farmácia solidária, constituída através da Associação Nacional de Farmácias, e isso é uma coisa que estou a tratar agora. Há também uma possibilidade, não completamente legal, de podermos ter medicamentos, ter no fundo um banco de medicamentos que são dados por outros doentes que deixaram de os tomar. Está a pensar nisso. Sim, mas isso a pessoa pode fazer de uma maneira um bocadinho informal, mas não é completamente não é completamente legal. Mas nós estamos a tentar a outra via mais legal de se conseguir mesmo ter uma autorização para ter os medicamentos organizados, para eles poderem ceder nestas situações. Pois, porque era uma maneira de não desperdiçar, de aproveitar medicamentos que não eram usados. Portanto, sim, há umas regras em relação a isso que teoricamente não pode ser feito, mas penso que todos os médicos de família o farão. Pois, de uma maneira mais ou menos informal. Agora, nos tempos que estamos a passar de pandemia, em que realmente as coisas mudaram radicalmente, creio que também não é tão fácil, digamos assim, pessoas de tanta origem, de tanta diversidade, estarem numa comunidade tão abrangente e serem tratados com estes receios, com estes medos. Como é que tem sido lidar em termos de pandemia com esta população, que sendo ela toda ela carenciada, ou na maioria carenciada, que muitas vezes nem sequer formação tem para cuidarem um pouco de si? Como é que lidar com esta gente que, no fundo, falta-lhes muita coisa que nós nem sequer estamos habituados a saber que falta, não é? Nós começámos, este projeto começou no dia 18 de janeiro. No dia 18 de janeiro, os profissionais de saúde já tínhamos perdido bastante o medo da Covid, até porque o nosso país também foi exemplar na vacinação. Sim. E com esta taxa de vacinação que temos, quer para os nossos, quer para todos os estrangeiros, para todas as pessoas que estão em Portugal, sejam elas, estejam legalizadas ou não legalizadas, tiveram direito a fazer a vacina Covid. O nosso país está quase arruinado, o nosso Serviço Nacional de Saúde está quase arruinado, mas conseguiu este extraordinário feito. E nesse sentido, quando começámos este projeto, a pandemia era a nossa menor preocupação. Portanto, já não tivemos aqueles cuidados e aquelas preocupações de separação das pessoas na sala de espera, daqueles cuidados, daquela distância muito grande dos doentes. Utilizamos máscara, os doentes também utilizam máscara, mas de facto não conseguimos. Já quase todos os profissionais, estamos todos vacinados, quase todos tivemos Covid. Os doentes também, a maior parte deles também já teve Covid e, portanto, a Covid já passou a fazer parte do nosso dia-a-dia um bocadinho como se fosse uma gripe ou uma constipação. Portanto, nesta fase da vida profissional, a Covid não é preocupante como não era... pesa. Sim. 2 anos antes, há 2 anos, quando começámos, quando fui abrir o primeiro covidário do Conselho, portanto, aquele centro para doentes Covid, a área dedicada à Covid na comunidade, aí sim, nós quando fomos achávamos que podíamos morrer disso. Como aconteceu com os nossos colegas italianos, os nossos colegas chineses. Portanto, nessa altura, quando fui a primeira vez, lembro-me que ia com o coração um bocado nas mãos, a perceber que, pronto, podia ficar ali. Agora, parece que já pertence a outra história. E esta população que vocês atendem, na sua maioria, aceitou vacinar-se? Aceitou, claro, aceitou e quis. Sim, todos. Sim. E nesta população não é só, esta população não são só pessoas carenciadas. Nesta população estão todas as pessoas
que até já tiveram médico de família e deixaram de ter porque o médico se reformou. E, portanto, são pessoas que precisam de vir a nós por coisas tão práticas como ter uma baixa, porque só o médico de família é que pode passar uma baixa, ou porque precisam de uma declaração específica que só pode ser passada no Estado. Portanto, nós, juntamente com aquela quantidade de pessoas que já lhe descrevi, com maiores dificuldades, pessoas imigrantes ou filhos de imigrantes, temos também as pessoas portugueses clássicas que precisam de ir lá porque têm que tratar de uma coisa, sim. A parte de uma e nesse aspecto é muito bonito, porque é muito democrático. A parte de uma pessoa que está estabelecida, que tem a sua profissão, que tem a sua casa, que tem a sua vida organizada, pode estar uma outra que não tem quase nada. Pronto, não há... Não, como 12 rapazes que nós tivemos que foram resgatados do Mediterrâneo, que tentaram atravessar o Mediterrâneo, foram resgatados e que depois de terem estado em Itália bastante tempo num campo de refugiados, foram depois acolhidos numa casa que há também no Conselho de Seixal. E esses rapazes também são nossos utentes. Pois. Olha, diga-me uma coisa, quem nos está a ouvir, e muita gente que nos vai ouvir é dessa zona do Seixal e arredores, se quiser saber melhor como é que funciona todo este projeto, vocês têm um site. Sim, então vão a www.viaverdeseixal.pt. Se por acaso morarem no Conselho de Almada, vão ao nosso projeto gêmeo, dirigido por uma colega minha, montado por ambas de uma forma paralela, que é o www.viaverdealmada.pt. É giro, esses projetos de trem são muito complicados. Era bom que houvesse mais, não é? Exatamente, eu acho que isto se pode replicar, ou pelo menos fazer aproximações de acordo com as circunstâncias locais nos vários agrupamentos de centros de saúde do país. Entretanto, não foi aqui dito, mas ficamos com a ideia de que este projeto envolve muitos profissionais, muitos, quando digo muitos, se forem mais que 20 ou 30, já são mais que muitos. Tenho uma ideia de quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos auxiliares envolve este projeto. Auxiliares é fácil, são 2. Assistentes técnicos, neste momento, são 6, mas vamos subir para 7. Enfermeiras já são mais, porque temos as enfermeiras fixas, que trabalham 35 horas, que são 1, 2, 3, 4, e depois enfermeiras que fazem tempos, que trabalham noutros sítios e fazem tempos complementares, que são mais 4 enfermeiras. E depois médicos, são muitos, porque médico fixo sou só eu, depois tenho a trabalhar comigo os médicos que acabam de se especializar, que estiveram 2, depois tenho internos do 4º ano, portanto do último ano da especialidade, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas que não trabalham, cada um deles, as 42 horas, portanto às 40 horas trabalham 10 horas, o outro 12 horas, e portanto que faz com que isto seja uma manta de retalhos, uns retalhos maiores, uns retalhos mais pequenos, que tem que ser muito bem cozida e que ainda por cima estão sempre a mudar os retalhos. Portanto, isto é um ato quase de magia. Aí, digamos que é quase que uma passagem, pronto, para outra margem, neste caso. Porque... exatamente, é isso mesmo. Mas já aconteceu de algum colega seu, depois de passar por aí, querer e conseguir ficar aí num projeto? Há uma médica recém-especialista que fez um internato comigo, portanto, no Centro de Saúde de Fernão Ferro, e que deseja ficar aqui colocada neste projeto tal como eu estou, portanto, ficar mesmo cá dedicada. E, em princípio, tudo se conjuga para que venha a ficar. E basta desejar ou é preciso muita burocracia, Ministério de Não, é preciso. Nós temos um apoio grande do nosso diretor, e basta que o diretor autorize e que depois seja autorizado a nível central que haja um médico de família que não tem doentes, que não tem lista de utentes. Porque, e numa altura em que é preciso
médicos para os utentes, se isto não for... Portanto, se quem dirige não pensar um bocadinho mais além, pensa, então temos uma médica, vamos pôr-lhe 1.700 utentes, que são menos 1.700 utentes que ficam sem médico. Só que essa médica pode servir para aglutinar um tratamento que trata 37 mil utentes. E, portanto, isso depois tem que ser muito bem pensado. E em termos práticos, daqui a uns anos, a doutora Alexandra também irá fazer parte daquele modo de pessoas que passará a reforma, digamos assim. Pois com certeza, eu já estou aqui a preparar a minha reforma. Mas o meu grande desejo, o nosso grande desejo em relação ao dia mais feliz deste projeto é o dia em que o projeto se extinguir. O nosso dia mais feliz é quando este projeto se extinguir, porque isso significa que todas as pessoas que nós acompanhamos passam a ter médico e enfermeiro de família. Sim, mas e isso é eu o não queria melhor ser, e o mais desejável. Mas eu não queria ser pessimista, mas isso é um bocado utópico, não é? No Porto já não é preciso, na região norte já não é preciso estes projetos. Na região norte não é preciso, portanto eu aspiro... Há muitos doentes que não têm médico de família no país. São poucos, são umas centenas na região norte. E, portanto, eu aspiro a isso, eu acho que isso é que está certo. Enquanto não é possível, estamos a tentar dar o melhor possível. Mas, neste momento, pensando que nem daqui a 15 anos, ou a 10, 15, 20 anos, seja assim possível, já está a ser preparado a equipa para que alguém dê continuidade a este projeto? Eu espero que quando me reformar que já não exista o projeto. Eu desejo que quando me reformar, que há de ser daqui a 10 anos, que isto já não exista, que tenha evoluído para uma outra coisa. Espero bem que sim, era bom sinal. Sim, não é? Era bom sinal. Entretanto, eu não consigo fazer previsões a 10 anos. Vamos tentando viver cada dia. Também, se nós fôssemos a pensar assim, nem começávamos a fazer as coisas, não é? É verdade, é verdade. Mas, doutora Alexandra, isto que nós aqui estamos a falar é muito bonito, é muito abrangente e muito importante, mas há um aspecto que muitas vezes nós nos esquecemos e sobretudo os portugueses não estão habituados a isso. O médico de família, ou o médico de família, não só, o médico de clínica geral, foi sempre aí, continua a ser considerado um parente pobre da medicina, ou seja, é o médico menos categorizado pela opinião pública, porque não tem especialidade num hospital, porque não é dentista, não é urologista, não tem uma especialidade daquelas grandes, entre aspas. É o contrário, quer dizer, vocês, como médicos de base, que têm primeiro contacto com o público, são responsáveis por fazer materiais importantes destas doenças que nos levarão mais tarde ou mais cedo a um especialista hospitalar. Pronto. Você, como médico de clínica geral, sente isso na pele, que realmente os médicos de clínica geral nem sempre são tidos em boa conta, no sentido de serem valorizados como tal? Sinto, mas confesso que não me importo. Porque, não, porque, por um lado, porque os doentes valorizam muito o nosso trabalho. E, por outro lado, nós temos muita noção da importância e da dificuldade do nosso trabalho. Nós somos os mais generalistas de todos. Portanto, claro. Nós tratamos de tudo e é preciso saber muito para tudo. poder tratar de tudo. E, nesse sentido, a especialidade de Medicina Geral e Familiar tem tido uma evolução muito grande que tem acompanhado a minha vida profissional, estes 27 anos, e nós temos muito boa autoestima como especialistas, portanto nós temos a noção da importância do nosso papel. Os nossos utentes também têm. Depois, claro que há pessoas que pensam que certas especialidades valem mais, até porque são mais pagas, são mais bem pagas, mas penso que a maior parte dos médicos de família estão bem na sua própria pele e têm a noção de que somos mesmo muito úteis. Aliás, está mesmo demonstrado que aquilo que mais define o nível de saúde de uma população
são os cuidados de saúde primários, mais do que os secundários, porque os secundários depois só vão aparar, no fundo, os danos. Os cuidados de saúde primários têm bastante mais possibilidade de atuar na prevenção e no diagnóstico mais atempado para tratar antes das doenças serem muito graves. E, portanto, não, estamos muito bem em relação a isso. Eu, quando escolhi esta especialidade, tinha hipótese de escolher muitas outras e a minha mãe lembra-me disso, ai filha, nunca imaginei que fosse para uma coisa tão insignificante. Pois, está a ver. E agora é ela própria que se rendeu e que percebe como isto é importante. Olha, em termos familiares, isto agora é uma coisa que também normalmente ninguém se lembra disso, mas vocês são homens e mulheres, como qualquer um de nós, têm filhos, têm maridos, têm mulheres, têm pais, têm avós, têm uma família. Muitas vezes eles são os primeiros a sentir a vossa ausência, porque não podem estar o tempo todo que qualquer cidadão está, porque não tem um horário tão curto, digamos assim, tem mais horas de trabalho. Além das horas de trabalho, tem as preocupações que vão convosco, porque é difícil esquecer aquele doente que nos apareceu naquele dia, com aquela doença, com aquela dificuldade. A sua família, falou que tinha 3 filhos, 3 netos, tem marido. Tem sido fácil gerir toda esta situação, médico, mãe, avó? Olha, é uma questão também de ginástica e de prioridades. Eu posso dizer é que não tenho praticamente ócio, no sentido que desde que me levanto até que me deito, estou sempre em movimento. O meu marido é médico também, e portanto nós compreendemos... então ajuda. Compreendemos as circunstâncias de um e do outro. E os meus filhos foram criados nesta realidade desta família. Portanto, também penso que não faltamos aos nossos filhos nas coisas principais. E agora, em relação aos netos, eu faço das tripas coração, portanto, para que possa estar mesmo, ir buscar os meus netos à escola, ou ir acompanhar a minha neta mais pequenina à casa todas as semanas, e o meu outro neto que vai na escola ir buscá-lo à escola. E para isso faço uma grande ginástica, porque tenho que trabalhar bastante mais nos dias para ter disponibilidade nos outros. Mas pronto, é uma digamos ginástica. Que um médico organizado, um enfermeiro organizado, com muita ginástica, consegue ter uma vida idêntica a qualquer cidadão, se quiser. Consegue, mas é preciso bastante ginástica. Sim, por outro lado, a realidade específica da nossa profissão dá-nos também uma riqueza em termos de sabedoria de vida e de relativização dos nossos próprios problemas, que também é muito boa. Quer dizer, como é que eu me posso queixar quando eu vejo as coisas que vejo? Queixo, quer dizer, posso começar a tentar queixar, mas depois, por pudor, calo-me, não é? Porque, pronto, quando se vê aquilo que se vê, e portanto vai-se gerindo. Doutora Alexandra, a pergunta tem que ser feita. Se o seu projeto de vida estivesse agora a começar, abraçaria tudo o que abraçou até aqui a nível profissional, inclusive este projeto era abraçado como até agora foi abraçado, ou as coisas teriam sido diferentes? Olha, eu voltava a ser médica de família, voltava a trabalhar só no Serviço Nacional de Saúde, e este projeto eu estou muito entusiasmada com ele. Portanto, também eu voltava a fazer. Sim, voltava a fazer. Digamos, para terminar um pouco assim com chave de informação, não digo de ouro, mas de informação nesta nossa conversa, o vosso serviço é conhecido em toda a comunidade envolvente, pronto, toda a gente que mora aí que mora na área de Seixal e conhece o projeto, sabe como vos contactar, sabe como vos procurar, ou há necessidade de
de informar mais as pessoas de que existe este projeto. Eu acho que estão bastante informadas, até porque a Câmara Municipal tratou desse assunto e porque as pessoas precisam e, como precisam, procuram. Há parcerias mais também. Informação, sim, mais informação ajuda sempre. Se algum seixalense ou pronto, desta área não souber o vosso contacto, pode ser dado aqui? Pode e deve. Então, e, aliás, todos os contactos estão no site. Sim, Portanto, sim. o melhor de tudo é ir ao site www.viaverdeseixal.pt. E o contacto para marcar consultas para... Está lá. Eu sim. não sei de cor, e por isso estou a dar diretamente o contacto do site, sim, que é mais fácil. Está a morada, está o telefone. Acredito que você não vai usar o telefone para marcar consulta. Não. Não. De qualquer maneira, o atendimento começa de manhã cedo, acaba à noite já. O atendimento telefónico é das 9 à 1 e das 2 às 6. E as consultas? As consultas são das 8 às 20. Às 20. Não há serviço de urgência, é sempre... Há serviço de urgência todos os dias, das 6 às 8, das 18 às 20. Das 18 às 20, sim. Todos os dias úteis ou fins de semana? Úteis. Ao fim de semana não há qualquer serviço no... Não há, estamos em casa. É. Há depois um serviço comum do agrupamento dos centros de saúde. Sim. Também merecem descansar, como é óbvio. Verdade. Doutora Alexandra, eu não sei se algo de essencial ficou por dizer. O projeto é grande e abrangente, é envolvente. Eu não sei se alguma coisa não foi tocada e que gostasse de tocar. Eu penso que foi uma entrevista muito boa. Gostei muito de ser entrevistada por si e acho que se conseguiu dizer aquilo que era mais importante. Bem, e eu, pela primeira vez, foi com a médica de clínica geral sem me sentir doente, portanto... Muito bem, ainda bem, boa. Doutora Alexandra, eu quero lhe agradecer do fundo do coração a sua disponibilidade. Muito obrigada. Sobretudo que, e deixe-me falar assim, que aquele que está acima de nós consiga conceder-lhe também um maior tempo de saúde para cuidar da saúde daqueles que precisam e que o projeto dure o tempo que durar, dure até quando precisar e você possa estar até quando for preciso e que depressa deixe de ser preciso, porque, como você disse, é bom sinal, mas enquanto for preciso, que você possa estar com essa energia e com uma coisa que eu tenho certeza, enquanto o projeto durar e você estiver, muitos dos nossos jovens médicos vão sair melhor formados, mais bem preparados para cuidar de todos nós que precisamos. Muito obrigado, doutora Alexandra. Muito obrigada, Américo. Muito boa noite. Bom trabalho. Obrigada, boa noite. Bom trabalho. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada.